Paz e graça, meus amados. Estou aqui fazendo uma reflexão, orando e falando com Deus sobre as aflições de cada dia, né? As aflições que o mundo tem passado, que nós temos sobrevivido. E entre todas as guerras, pandemias, doenças, tremores de terra, chuva seca, o que mais tem me afligido é o medo de perder a salvação. Porque se perdermos a salvação, não teremos a vida eterna. Se acaso saímos dessa vida, mas sendo salvo, né, apenas será uma passagem para a eternidade. Então a salvação hoje é algo que me preocupa muito. E eu tenho visto nos altares, nos púlpitos da igreja, a palavra se cumprindo não somente na natureza, não somente nas coisas naturais que vêm acontecendo, mas nos próprios altares, nos próprios púlpitos, na casa do nosso Senhor Jesus, que é para ser chamada casa de oração. Ela tem mudado muito, né? Ela tem mudado muito, ou às vezes nem sei realmente se tem mudado, se continua da mesma forma. Alguns dizem que há tempos atrás não era como hoje. E acredito que as coisas vão caminhando, né? Cada vez para tempos que levam-nos a mais perto da volta de Cristo. Então temos visto aí as lideranças, sem querer generalizar, mas a maioria das lideranças, né, se fazendo de lobos para tosquear as suas ovelhas, deixando lobos, falsos profetas, né, detentores de palavras, de eloquência, das quais até o próprio Satanás conhece muito bem, né? Subir nos seus altares e profetizar mentiras, profetizar teologias prósperas, que não é o que Jesus deixou para nós. Não que não merecemos comer o melhor dessa terra, sim, merecemos comer o melhor dessa terra, mas se nos prostrarmos, se orarmos, não se continuarmos fazendo as coisas erradas, continuarmos falando sem compromisso, vivendo sem compromisso, sem uma palavra de Deus, isso Jesus não nos prometeu. Deus nos prometeu que se orarmos e buscarmos, nós comeremos o melhor dessa terra. E as pessoas com a teologia da prosperidade, com muita prosperidade, elas não ouvem isso. A palavra da salvação não é pregada, não está sendo pregada. Então está sendo pregada é só o que ganha, é só os bens, né, materiais. E não é assim, não é assim. Muitas pessoas estão destinadas a pegar o caminho largo, o caminho da porta larga, e muitas pessoas estão destinadas a não conhecer a vida eterna por não conhecer a palavra. Por isso que estou passando aqui rapidinho para que deixe essa mensagem. Pegue a sua Bíblia, pede o Espírito Santo, né? Para que Ele mostre, para que Ele venha compreender a palavra. E qualquer dúvida, se tiver de encontro aos seus líderes, que venham, né, aprender com eles. Mas se tiver a divergência entre a palavra e os líderes, tome cuidado, tome muito cuidado, que estamos vivendo em tempos perigosos
E o próprio Senhor Jesus Cristo já nos advertiu disso, que iríamos cair no meio de lobos gulosos, famintos, por riqueza, por dinheiro, por bens. Muitos deixarão as suas ovelhas e cuidarão do seu gado. É o que está acontecendo hoje. São palavras minhas, isso não está escrito na Bíblia, mas nós estamos vendo as pessoas largar o rebanho de ovelha para ir para o rebanho de gado, né? Então, nem sempre aquele que foi chamado um dia ainda continua sendo chamado. Às vezes desprezou o chamado, né? Judas, Jesus chamou, mas ele não cumpriu o seu chamado. Então, muitos que às vezes dão testemunho de ter sido chamado, que alguém conheceu quando ele foi chamado, às vezes hoje não é chamado. O chamado ele não é vitalício, ele não é eterno. As pessoas às vezes mudam a direção. Deus não muda, mas as pessoas mudam a direção. E Deus permite que elas passem pelo o labirinto se elas querem passar, tá? Fique aqui com vocês uma reflexão e tome cuidado dentro da própria casa do nosso Senhor Jesus Cristo sobre o que está acontecendo nos dias de hoje.